Assim como este sol me ilumina, Deus vem a iluminar a sua vida, Deus vem a iluminar os seus caminhos, Deus vem a iluminar a sua família, a sua casa. Tenha uma ótima sexta-feira. É isso que acontece quando a pessoa, ela coloca os seus pés no caminho do sal. Ela passa a ter uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima segunda. Os seus dias passam a ser dias de luz, passam a ser dias ótimos, maravilhosos, mesmo com lutas, mesmo com adversidades. A Liliana, a senhora Liliana, é um exemplo disso. Eu fui vítima de uma maldição ainda no ventre da minha mãe. Logo desde muito cedo ouvia vozes e via vultos. Aos meus 9 anos de idade eu já tentava o suicídio. Cresci amargurada, vivi frustrada. Eu tinha um tio, que ele era médium espiritual, ao qual ele começou a servir desde muito miúdo, aos 11 anos. No entanto, esse processo de espiritualidade foi desenvolvendo, ele passava mal, encarnava. E a minha mãe, na altura, ela engravidou pela segunda vez de mim, ao qual o encosto que manifestava sobre o meu tio falou para a minha mãe a data e a hora que eu iria nascer. Aí eu nasci como segunda filha e desde muito criança eu já era uma miúda rebelde. A minha mãe diz que eu era uma menina má, assim, não foi muito fácil de aguentar. Comecei a manifestar no sentido de ver vultos, de ouvir vozes, sentia medo do escuro. Isto porque esse meu tio já tinha falecido, esse meu tio faleceu, eu tinha 2 anos de idade e ouvia muito falar desse meu tio. E falava também sozinha, quando eu visitava a campa do meu tio, eu falava com o espírito. Mas, no entanto, eu já com 9 anos, nesse tempo, eu já pensava no suicídio. As pessoas não sentiam-se bem ao pé de mim, eu não me sentia bem ao pé das pessoas. Até mesmo a nível familiar, quando havia uma festa, eu não me sentia bem ao pé dos familiares. Aí, quando chego aos meus 16 anos, 17, eu começo a experimentar o cigarro, começo a experimentar o álcool, a sentir-me que era a diversão com os amigos. E eu começo-me a perceber, não, isto pode ser uma maneira de eu preencher o vazio cá dentro de mim. Mas por trás de tudo isso estava uma jovem frustrada, nervosa, complexada, cheia de traumas, de medos. Aí aos meus 17 anos tudo isso foi uma bola de neve. Então eu vou sair à noite, eu vou me sentir realizada à noite, vou estar com os amigos, vou fazer amizades à força, fazer amizades à força. Isso trazia para mim uma certa frustração e uma certa tristeza. Ao mesmo tempo eu perguntava, será que Deus existe? Se Deus existe, por que é que eu estou a sofrer? Porque eu nessa altura eu ouvia vozes, eu continuava a ver vultos, mas ninguém acreditava em mim. Os meus pais tentaram resolver as situações deles através da bruxaria. Eu mesma também ia, fazia umas rezas, umas preces, mas não resultava em nada. No entanto, eu sofria muito de coluna, problemas físicos e não passava. Os meus pais gastavam muito dinheiro em massagistas, não passava, porque era tudo a nível espiritual. E além disso, eu já tinha aquela vontade de, não, vou fazer o mesmo que o meu tio fez. Mas depois também pensava assim, se calhar vou acontecer a mesma coisa que ele suicidou-se. Portanto, ele suicidou-se, eu também posso me suicidar tal como ele, para resolver tudo. Eu já não dormia de noite, eu cheguei ao ponto em que eu tinha uma enxaqueca das 7 da manhã às 7 da noite. Eu não conseguia andar de dia à luz do sol, só queria dormir, tomava comprimidos para conseguir dormir, bebia para conseguir dormir. E foi assim mesmo que eu cheguei na Igreja Universal. Foi dessa maneira, completamente destruída, agarrada ao vício, aos comprimidos, e era ou tudo ou nada. Ou Deus resolve o que existe dentro de mim, ou então eu não estou aqui a fazer nada, porque eu já tentei de tudo. Uma amiga levou-me à força, eu cheguei lá e eu encontrei respostas daquilo que eu estava a precisar. Eu tornei-me uma pessoa super calma, em termos de rendimentos escolares, as coisas começaram a acontecer, eu já não tinha aqueles pensamentos negativos, não, deu errado agora, vai dar certo, porque eu tenho a minha fé. Eu descobri que a fé trazia resultados, mas não era uma fé agarrada ao sentimento, do sentimento.
Era uma fé que fazia-me eu pensar diante daquilo que me estava a ser dado, que era a palavra de Deus, e diante das palavras da minha família, em que tudo é errado, tudo é mau, tudo é ruim e nada dá certo. Eu tinha a oportunidade de escolha. Eu vou escolher a palavra de Deus e vai dar certo porque está a começar a dar certo, ou vou escolher a palavra da minha família. E eu neguei a palavra que a minha família estava a dar, todas aquelas maldições, de negativismo, de fracasso. E eu aceitei aquela palavra de Deus, porque eu já estava a ver resultados. E no espaço de 2 semanas, quando eu cheguei na igreja, a minha amiga levou-me, a enxaqueca parou, a dor que eu tinha na coluna parou, comecei-me a sentir bem comigo própria. E nisso foi num processo de aceitação, de conversão, porque eu comecei a largar os vícios, comecei a largar a bebida, o álcool, as amizades que me faziam mal. Eu comecei a deixar as noites, as festas. Uma pessoa que dava-se mal com os pais, hoje dou-me super bem com a minha família. Em nível sentimental, eu sou casada e sou realizada com o meu esposo. Tudo isso porque eu me decidi focar na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus, naquela fé, naquela palavra que me foi dada primeiramente. Se eu não tivesse conhecido a Igreja Universal, a minha família, eu era destruída. Ou estaria morta, ou eu estaria destruída, não era realizada, muito menos estaria casada, não era realizada mesmo. Após a pessoa ser liberta de todos os males, sua vida muda, sua vida se transforma, a sua vida passa a ser luz, iluminada, transparente. Todo mundo vê essa transformação, essa libertação, essa mudança, como o caso desta senhora. Mas antes, era uma vida de trevas, era uma vida de escuridão. Essa é a razão pela qual muitos até tentam resolver os seus problemas, mas não conseguem. E por isso, sua mente sempre contaminada de pensamentos negativos, sua mente sempre suja com pensamentos ruins, de morte, de fracasso, que é melhor acabar com tudo, fugir, desaparecer, desistir. Limpe essa sua mente daquilo que é ruim, porque enquanto a sua mente estiver ocupada com aquilo que não presta, toda a sua vida será trevas. Então esta sexta-feira, hoje, nós vamos limpar essa mente de tudo aquilo que não presta. Uma mente limpa é um corpo saudável. Um corpo saudável são atitudes positivas. Atitudes positivas e de fé trazem consequências boas, trazem frutos maravilhosos. Ao passar pelo caminho do sal, veja essas imagens, por favor. O senhor Bispo Miguel recolhendo e consagrando o sal no Mar Morto, na zona de Sodoma e Gomorra. Ao pisar nesse sal, todo o mal será cancelado e destruído, como foi em Sodoma e Gomorra. Não importa se você foi vítima de inveja, praga, maldição, bruxedo, feitiço. Não importa se você está doente, sua vida amarrada, presa, bloqueada, perdendo tudo. Deus, a luz do Divino Espírito Santo, vai iluminar o seu ser e tudo será cancelado. Hoje, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite, aqui no Funchal, no nosso cenáculo, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. O meu nome é Luís Dias, tenho 31 anos. Sou psicólogo clínico, tenho mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde. A minha vida estava completamente destruída, não tinha rumo, não tinha futuro, não tinha perspectivas nenhumas. Inclusivamente, apesar de ser psicólogo, apesar de saber a teoria toda direitinha, não me conseguia ajudar. Cheguei mesmo a ter ideação suicida, pensamentos de terminar com a minha própria vida. Tentava ajudar os outros, sabia as técnicas perfeitas de ajudar as pessoas que se sentiam inúteis, que tinham depressão. No entanto, não me sabia ajudar a mim. Sentia-me inútil, sentia que não era capaz e que era um peso, um fardo para os outros. Daí a sensação de terminar com a própria vida era o melhor caminho e o caminho a tomar. Não acreditava em Deus, era ateu, pensava que estávamos entregues à nossa sorte. Passei por uma fase muito complicada, que os meus pais divorciaram-se. Eu era muito ligado aos meus pais, foi um choque para mim. Passei por situações muito complicadas e tudo isso foi-me levando à descrença em relação a Deus.
Cheguei mesmo a assistir a cenas de agressão, de ameaças. A minha mãe tentou se suicidar várias vezes também. Numa delas eu tive presente, fui eu que evitei. Depois fui viver sozinho, saí de casa. Dada toda esta situação eu não aguentava mais, saí de casa. Eu pensei que ia melhorar, mas não melhorou, piorou até. Comecei a não ter vontade de fazer nada, comecei a sentir a vontade de ficar em casa, deitado, no escuro, no meu canto. Comecei a sentir que não valia nada, comecei a sentir que não era importante eu estar aqui ou não. Apesar de ser psicólogo, entrei numa depressão. Ideação suicida, falta de prazer nas atividades que antigamente me divertiam, falta de vontade de falar com as pessoas. Não procurei ajuda. Tentei eu, erradamente, uma vez que era psicólogo, com as minhas estratégias, ajudar-me a mim mesmo, mas não estava a ser possível. Não conseguia pôr em prática aquilo que aprendi e não me estava a conseguir ajudar e, obviamente, não conseguia ajudar os outros, tanto é que depois fiquei desempregado durante bastante tempo e tudo isso foi uma bola de neve e começou a agravar a minha situação, pensando mesmo, como já disse, em me matar. Conheci a minha namorada, começámos a namorar. Eu soube que ela pertencia à Igreja Universal, como foi uma história bem engraçada. Eu tenho historial na minha família de doenças cardíacas. Tive vários elementos da minha família que já morreram de doenças cardíacas. E a dada altura estávamos a almoçar e eu digo-lhe, eu qualquer dia acho que também vou morrer de alguma doença do coração, porque foi o meu avô, foram os meus tios, qualquer coisa vai acontecer comigo ligada à doença cardiovascular. E ela, com uma certeza, disse-me, não, tu não vais morrer do coração. E eu, ver aquela certeza por parte dela, fiquei surpreendido, mas porque é que tu me estás a dizer com tanta certeza, dado ao historial familiar que eu tenho, como é que me estás a dizer com tanta certeza que eu não vou morrer de doenças de coração? E ela disse-me algo que realmente tocou-me naquela altura. Eu, que era ateu, que não acreditava em Deus nem em Jesus, ela diz-me, porque Deus não vai deixar. Disse-me que frequentava a Igreja Universal já há alguns anos. Eu fiquei, confesso, dada à má fama, neste caso, que a Igreja Universal tem, aqui em Portugal, fiquei um pouco de pé atrás, como se costuma dizer. A ideia que eu tinha da Igreja Universal, que os pastores roubavam as pessoas, o Bispo Macedo roubava as pessoas, era riquíssimo porque tirava o dinheiro às pessoas. Fiquei um pouco de pé atrás, mas respeitei, sim, ok, estás na igreja, tudo bem, não vai influenciar, eu não quero saber, faz o que tens a fazer, eu faço o que tenho a fazer, mas não quero ter nada a ver com isso. E a dada altura, sem ela me dizer nada, sem ela me forçar a nada, eu resolvo, de livre e espontânea vontade, dizer-lhe que um dia vou. Eu fui à primeira reunião, senti-me bem lá, aquela hora senti-me tranquilo, senti-me em paz, algo que já não tinha há muito tempo. Disse à minha namorada que queria continuar a ir, queria ver como é que era as outras reuniões, queria perceber. Nas reuniões, os pastores focam num ponto muito importante que eu agora percebo que é o mais valioso de todos. Deus pode nos abençoar economicamente, familiar, de saúde, etc. Mas o bem mais precioso é o Espírito Santo. E os pastores falavam muito do Espírito Santo. Até que senti vontade de ter o Espírito Santo, porque realmente percebi que só assim é que a nossa vida muda e só assim é que somos diferentes e nos tornamos melhores e estamos salvos. E eu estava há cerca de um ano na igreja e apesar de já ter sido abençoado, quer economicamente, quer a nível familiar, quer a nível de saúde, já não tinha depressão, já não tinha ideação suicida, longe disso, sentia-me agora uma pessoa diferente, uma pessoa com mais garra, com mais força, ainda assim faltava-me o Espírito Santo. Até que chegou o grande dia em que, numa reunião de domingo, estávamos todos em frente ao altar para recebermos o batismo com o Espírito Santo e
Realmente eu entreguei-me mesmo, pus-me de joelhos, pedi perdão por tudo o que era, por tudo o que tinha feito. Deixei de ouvir o pastor a falar, deixei de ouvir as pessoas à minha volta, fiquei sozinho ali. Não estava sozinho, estava com dezenas de pessoas à minha volta, mas eu fiquei sozinho ali, senti-me sozinho. Senti depois algo, uma tranquilidade, senti uma paz dentro de mim. Não senti nada fora, não senti um ventinho, não senti nada disso. Senti uma paz interior, senti que Deus era comigo. Comecei a chorar, agarrei-me ao altar e fui abençoado com o Espírito Santo. Aquilo que eu ouvia nos testemunhos, eu percebi, agora é isto, eu sei o que é isto. Agora eu sei o que é esta paz que tanto falam, porque eu sinto-a também. Hoje estou completamente diferente, sinto que não estou mais sozinho, coisa que sentia antes, agora Deus é comigo. Aconteça o que acontecer, Deus é comigo. Os problemas aparecem, as coisas não são fáceis, continuam a não ser fáceis, no entanto a maneira como eu as encaro agora é completamente diferente. A nível económico já não estou desempregado, tenho um emprego, quero muito mais, mas aquilo que tinha e o que tenho não se compara. A nível de depressão não tenho, longe disso, sou uma pessoa completamente diferente. Sinto que sou capaz, sinto que sou útil, não quero acabar com a minha vida, não mesmo. Sinto que tenho muito para dar e principalmente sinto que tenho muito para dar ainda para Deus. Sinto que posso dar ainda mais a Deus, de forma a retribuir e servi-lo cada vez mais, de forma a retribuir o bem tão precioso que Ele me concedeu, que é o Espírito Santo. Meu nome é Lanai e antes de chegar no centro de ajuda eu era uma pessoa complexada, tentei o suicídio, a cortar os pulsos, era depressiva, bebia. Para mim aquilo não era bom, mas eu fazia aquilo para me preencher do vazio que eu tinha. Estava ali feliz, ria, todos pensavam que a minha vida era boa, mas não sabia que eu tentava, eu cortava os pulsos com gilete. O pior momento da minha vida foi quando a minha mãe tentou o suicídio. Separou-se de um casamento que ela já vinha de 5 anos, e então ela era tão apegada a esse casamento que ela tentou o suicídio, e para mim isso foi a gota d'água mesmo. Quando cheguei no centro de ajuda, tive a oportunidade de fazer aquilo que o pastor mandava a gente fazer, e então praticava. E então até que chegou o jejum de Daniel, onde eu fiz a minha entrega, deixei tudo o que era errado para tentar começar uma nova história. Deixei Facebook, redes sociais, deixei mais amizades, tive que me desprender do mundo completamente. Foi até que recebi o Espírito Santo, aquela paz veio e hoje não preciso de preencher vazio, eu sou feliz, tenho um casamento realizado hoje, tenho paz, sou muito amiga da minha mãe, hoje ela não tenta mais o suicídio, ela é uma pessoa feliz, uma pessoa também de Deus e realizada. Hoje me sinto feliz. O jejum de Daniel, para mim, representa a oportunidade de conhecer a Deus e de se lançar, ter um encontro ali com Deus. Eu aconselho participar do jejum de Daniel porque faz-nos conhecer a Deus e a gente desprende de coisas que, na verdade, a gente pensava que fazia bem para nós, mas não faz. Então, é muito bom o jejum de Daniel. Vale a pena participar. E neste domingo, nós vamos ter o grande domingo da descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. O senhor Bispo Macedo já está em Terra Santa, já está se preparando, onde neste domingo estará no cenáculo, onde pela primeira vez o Espírito Santo foi derramado e possuiu os 120 que ali estavam. E de lá ele vai estender as mãos e ministrar o batismo. Quem já é batizado será renovado, avivado. Quem ainda não é, será abraçado, amparado, cuidada pelo Espírito Santo. Neste domingo, nós teremos às 7 da manhã, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 horas da tarde. É o culminar do jejum da alegria completa pelo derramamento do Espírito Santo. E será 1º de maio, dia do trabalhador, vamos ungir as mãos de todos os trabalhadores
como também vamos orar pelas mães. É o dia da mãe, é o dia do trabalhador, é o dia da mãe, é o dia do derramamento do Espírito Santo. É um dia completo que você não pode perder. 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde. Venha, traga a sua mãe. A senhora que é mãe, venha e traga os seus filhos. Peça isso a eles como um presente nesse dia especial. Rua Doutor Brito Câmara, número 32, neste domingo.